Olá, que a paz esteja contigo. Ontem, enquanto eu fazia minha parte com as tarefas domésticas, eu estava ouvindo alguns louvores e, e aí o Senhor me fez ter algumas lembranças enquanto que eu ouvia este louvor. Escuta só um pouquinho. Preste atenção na letra desse louvor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis, Maravilhosa a letra desse louvor. e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis, e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Por que eu estou gravando esse vídeo com essa canção? Porque essa canção marcou a minha vida, a vida de toda a minha família. Eu, na década de 90, se não me falha a memória, no ano de 95, eu que era filho de família católica, mas eu propriamente nunca fui católico, eu nunca suportei a religião, eu me tornei basicamente ateu, eu não acreditava nessas coisas, não perdia meu tempo com religião, com Deus, com essas coisas. E então na década de 90, no ano de 95, quando a gente morava ainda num sítio dos meus pais, a gente foi morar na cidade, o sítio já estava com dificuldades financeiras, e eu e meus irmãos arrumamos emprego na cidade de Toledo, e fomos morar na cidade e trabalhar. E então, numa tarde de sábado, eu estava sentado na varanda da minha casa e coloquei umas músicas para tocar, enquanto eu estava ali descansando e ouvindo músicas. Mas, no entanto, eu gostava muito de rock, de música eletrônica, e de todas as músicas que estavam tocando, parece que nenhuma delas aquela tarde me dava alegria, nenhuma daquelas músicas me satisfaziam. E acabou que eu acabei me desestimulando de ouvir aquelas músicas e lembrei de uma amiga que eu tinha, que fazia parte de uma igreja evangélica, Assembleia de Deus. E eu era um jovem solteiro ainda, tinha 19 anos. Pensei, eu vou ir até a igreja dessa moça e vou ver se eu encontro ela lá. Fazia muito tempo que eu não a via, tinha estudado com ela alguns anos antes. E eu pensei, eu vou lá, ver se eu a encontro. Na verdade, o meu interesse era encontrá-la e não encontrar a Jesus. E aí, eu fui até lá, a igreja era na quadra ao lado da minha casa, na avenida. E eu fui lá, entrei no início do culto, tinha um pastor falando. E eu fiquei uns 10 minutos lá, não vi a pessoa que eu queria ver. E saí de lá, falei, a igreja é tudo igual, é só essa falação. Saí de lá revoltado, porque eu já não gostava de igreja e igreja acabava que era tudo igual. Então eu saí de lá, voltei para minha casa, sentei novamente na varanda e tentei novamente ouvir as músicas. E aí me aprontei e falei, eu vou ir lá pro Lago Municipal lá da cidade de Toledo. Eu vou lá me divertir com os amigos, vou fazer alguma coisa, né?
E então, nesse meio tempo, iniciou-se o culto numa igreja de frente da minha casa, da casa onde nós morávamos, na igreja chamada Igreja do Evangelho Quadrangular. E quando iniciou-se o culto lá, os irmãos começaram com um grupo de louvor a tocar guitarra, bateria, contrabaixo. E eu que gostava muito de músicas, principalmente de ritmos de rock, essas coisas, quando escutei o som daquela guitarra tocando, eu falei, rapaz, esses crentes fazem uma música top, gostei dessa música. E fui atraído pelo som da guitarra, fui atraído pelo som da bateria, para ir lá naquela igreja. E eu entrei, e quando eu entrei, logo em seguida tocou esta canção aí, Em Espírito e em Verdade. Irmãos, vocês não têm noção do que aconteceu com esse ateu aqui. Poucos minutos que eu estava lá, quando essa canção começou a tocar e entrou no refrão dizendo: eu nasci para te adorar, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Senhor me fez voltar lá na minha infância, na minha adolescência, na minha juventude. Me fez eu ter uma viagem no tempo, no passado, onde que às vezes eu discutia com os meus irmãos, eu brigava, porque eu era uma pessoa bem complicada, né? Minha irmã provavelmente vai estar assistindo isso aí, ela vai dizer, era mesmo. E às vezes a gente brigava e eu sentava lá num canto da propriedade do meu pai, do sítio dos meus pais, e eu olhava pro alto e falava, pra que eu existo? Eu não via sentido na minha existência, e eu falava, pra que eu existo? Será que eu nasci só pra trabalhar e ficar velho e morrer? Eu não entendi o sentido da minha existência. E quando essa canção começou a dizer, eu nasci para te adorar, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquilo me mudou por dentro, aquilo me quebrantou por dentro, e eu que não chorava nem por uma nota de 100, estava aos prantos igual uma criança chorando, e aí um louvor atrás do outro, aquele som daquelas guitarras, daquela bateria, daquele contrabaixo, foi me mudando, foi me transformando, e eu senti algo que eu nunca havia sentido na minha vida. E então, depois o pastor ministrou uma pregação, uma palavra, não sei nem qual foi. A maioria das pessoas, elas são convertidas pela pregação da palavra, eu não. Eu fui convertido pelos acordes de uma guitarra, fui convertido pela mensagem contida na pregação de um louvor. E aí quando o pastor pregou, no final ele disse, quem quer aceitar Jesus? E eu nunca nem tinha ouvido essa expressão, porque na minha família nunca tivemos um contato com evangélicos, nunca. A gente morava no interior, onde que só existiam católicos e quem sabe muito um evangélico luterano. Eu nunca tinha conhecido um crente de perto, a não ser aquela moça que estudou comigo alguns anos antes. E aí quando ele disse, quem quer aceitar Jesus, eu levantei a mão e eu fui lá pra frente e eu aceitei esse Jesus que eu nem sabia quem era. Eu não sabia nem quem era, eu não sabia o que era isso, aceitar Jesus, mas eu queria mais daquilo ali, eu queria sentir mais aquela alegria que eu estava sentindo. E aí a minha irmã também se converteu logo em seguida, porque quando eu cheguei para ela, eu falei, eu fui ali naquela igreja de crente, a minha irmã quase infartou, ela disse, você na igreja? E, pois é, eu fui na igreja, e ela foi também, ela gostou, e os meus irmãos foram, a minha mãe, o meu pai, hoje servem a Deus, meu pai é presbítero, a minha mãe sempre cooperou na obra, a minha irmã, junto com seu marido, eles são pastores da igreja na cidade de Toledo, e meu outro irmão é presbítero também, segundo dirigente da igreja ali na cidade de Toledo. E Deus transformou a minha família através de uma canção, através de uma palavra cantada, através de uma nota tocada num instrumento, um acorde tocado num instrumento, numa guitarra, numa bateria.
E Ele transformou a vida da minha família toda. Então, meu irmão, você que é músico, você que canta, você que toca um instrumento, o teu trabalho não é vão no Senhor. Toque o melhor que você puder, cante o melhor que você puder. Ensaie, se dedique, ore, se consagre, porque a tua função também é tão importante quanto a do pastor. Muitos são os que se convertem por causa do louvor. A palavra, a pregação vem depois, mas se nós não formos bem preparados através do louvor que foi cantado antes, que foi tocado antes, muitas vezes o pastor não consegue fazer muita coisa. A tua função é importante. É muito importante. Porque a minha casa, a minha família foi edificada, foi transformada através de um acorde, de uma guitarra. Se naquele dia tivesse tocado só o som da guitarra, Deus teria operado na minha vida da mesma maneira. Porque eu fui tocado lá da minha casa. Na hora que o som da guitarra chegou até os meus ouvidos, a hora que o som da bateria chegou aos meus ouvidos, do contrabaixo, do pandeiro. Não importa o instrumento que você toca, o teu trabalho não é vão no Senhor, meu querido. Ah, eu só toco aquele triângulozinho. Teu trabalho não é vão no Senhor. Pode ter certeza disso. Não importa. Não existe maior nem menor dentro da obra de Deus. Todo o conjunto, todo o corpo é importante. Então faça o teu trabalho. Dedique-se. Dedique-se ao Senhor. Dedique-se, porque é importante. Porque você vai ver. Quando você chegar diante de Deus, se apresentar diante de Deus, você dizer, eu nunca ganhei uma alma. Engano. Talvez, quem sabe, aqueles irmãos, aqueles músicos que tocaram naquele dia podem pensar, eu nunca ganhei uma alma porque eu não sou pregador. Ei, ganharam sim, ganharam a minha, através de mim, ganharam da minha família. A nossa família foi mudada, foi transformada pelo poder de Deus através de um instrumento tocado, através de um louvor cantado. Então, meu irmão que é músico, Deus abençoe e use você poderosamente. Em nome de Jesus. Seja um instrumento nas mãos de Deus. Dedique-se cada vez mais. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.